pessoal, esse é mais um episódio do Estação Pet, que faz parte do podcast Vozes da Estação. E hoje a gente trouxe convidados especialíssimos, como sempre, mas vamos conversar sobre um tópico diferente que vocês não estão acostumados aqui, mas que já pediram bastante. Então, primeiro, deixa eu apresentar os nossos convidados e aí depois a gente fala sobre o assunto que iremos conversar hoje. Mas antes de mais nada, quem está comigo hoje nessa mesa, a nossa querida Bruna Bittencourt. Eu avisei que essa cadeira agora era minha, que eu não saía mais daqui. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o assunto é um assunto que... polêmico, que aqui no off já saiu isso é fake, isso não é verdade. Então se preparem, porque hoje a gente vai estar desmistificando aí vários conceitos da sociedade. Eu acho que a palavra de hoje é desmistificar. Mas antes de mais nada, mais uma vez, mais um antes de mais nada, quando a Bruna disse que essa cadeira, ela falou literalmente essa cadeira, né? Porque é essa daqui, física Isso. Também. Bom, mas quem está aqui conosco hoje, como sempre... Vocês já conhecem nosso Rodrigo Wilbert, soteropolitano. Essa piada não vai sair, vai continuar. Eu já me acostumei. Luiz Souza, médico veterinário, comportamentalista, que trabalha com cães, mas trabalha também com gatos. Exatamente. E nós temos aqui Marina Andrade, que é médica veterinária também e trabalha com a parte clínica de gatos, né? Isso, obrigada pelo convite. Por nada, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal. Eu acho que pela palavra que a gente usou aqui, em ênfase, gatos, vocês já entenderam que o tema do episódio de hoje, né, conversar um pouquinho aí sobre gatos e desmistificar essas crenças que a gente tem sobre a relação entre o ser humano e os gatos e os cuidados que a gente precisa ter enquanto tutores, né, de gatos. Mas, por favor, se apresentem, falem um pouquinho do trabalho de vocês para o pessoal de casa conhecer e digam as redes sociais também. Ah, tá joia. Então, meu nome é Marina, eu trabalho com gatos, né, exclusivamente gatos em domicílio. E aí a gente faz esse acompanhamento clínico e comportamental, porque a gente não consegue separar, né? O comportamento do gato, ele influencia muito até nas análises que a gente vai fazer. E, então, meu arroba é o Médica de Gatos, no Instagram e no Facebook também. Pode ir. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui já. Nem consigo, vamos ter que anotar aqui quantos programas já fizemos, alguns, né? E vamos fazer muito mais. Eu acho, viu? Eu acho que o Luiz também já está com a cadeira cativa dele aqui. Ele já é um dos apresentadores. Meu arroba é Luiz Souza Vete, então quem quiser, só seguir lá. Se vocês ainda não conhecem Luiz ou não assistiram o nosso programa ou estão precisando fazer um trabalho aí de memória. Mas então, antes da gente começar com as primeiras perguntas, vamos agradecer aos nossos apoiadores deste programa. Vamos. Hoje o nosso programa é um oferecimento de SPN Filmes, os responsáveis pela qualidade de áudio e imagem dessa gravação. All Seven, tudo em mídias. Pet Lapa, se você está precisando de alguma coisa para o seu pet, esqueceu de comprar ração, esqueceu de comprar uma bolinha, passa por aqui, já garante o brinquedo, a ração, ou seja lá o que você estiver precisando, que eles vão ter. Açaí do John, eu que sou apaixonada por açaí, já tô esperando o meu aqui, que daqui a pouco tá na hora do almoço. Esperando ansiosamente por essa sobremesa. Sobremesa pra mim é uma refeição inteira. Sério? É. É bem calórico, né? É bem cheio de energia. E o Lapa News, inclusive aqui uma das jornalistas responsáveis por esse site cheio de informações. Mantenha sempre conectado e antenado com tudo que acontece em Salvador e no nosso Brasil. Show de bola. Então vamos lá, a minha primeira pergunta aqui para vocês. Como foi que... É muito comum quando a gente fala em veterinária, todas as pessoas pensarem logo em cachorro, né? Gato eu acho que é uma coisa que vem crescendo um pouco mais, mas eu acho que socialmente nós somos uma sociedade muito cachorreira, apesar de os gatos estarem inseridos socialmente, né?
há bastante tempo e de serem cultuados há bastante tempo. Então a gente tem os gatos sendo cultuados no Egito, Japão. Então assim, Japão, exatamente, tem os gatinhos da sorte. Então é um animal que realmente também está intrincado, né, com a nossa história aí evolutiva. Mas como foi que vocês chegaram nos gatos? Vai lá, Eu Mari, começo? primeiro. Vai lá. Na verdade, eu já cresci com gatos, né? Então, assim, eu sempre cresci com muitos animais, na verdade. Então, tive acesso a fazendas, sítios, coelhos. Então, uma infinidade de animais. Eu já tinha esse carinho com animais, né? Minha avó, inclusive, foi uma grande fortalecedora, né? Desse desejo de realmente cuidar de animais. Então, eu entrei na faculdade querendo ser, na verdade, uma neurocirurgiã de grandes felinos. Porque eu tinha um vizinho que ele era neurocirurgião. Eu falava, eu quero entender a cabeça desses gatos. E acabou que na faculdade a gente estuda outras coisas, né? E a gente acaba realmente se dispersando do pensamento inicial. E aí eu comecei a estagiar até com grandes animais, estagiei no hospital, estagiei com silvestres. Então a gente passa por uma gama de experiências, todas muito positivas. Mas realmente gatos era o que eu me identificava. Era o que eu conseguia entender na linguagem, ou se ele estava sofrendo, se eu podia ir mais além, diferente do cachorro. Não consegui superar essa barreira da identificação, da comunicação realmente do cachorro. Apesar da gente estagiar, 5 anos, né, nos hospitais universitários e clínicas, não consegui realmente identificar o cachorro. E aí o gato foi a escolha e aí a gente dei seguimento realmente nessa área, fiz a especialização realmente para trabalhar com foco melhor nos felinos. Bacana. Foi meio que veio vindo com a sua história. E isso. Na hora que você chegou é isso da faculdade, né? A gente chega com uma coisa na cabeça, mas parece que tudo vai confluindo, né? Para que a gente chegue no lugar certo. E para você, Luiz, como foi? Então, né? Meu encontro com esse universo felino, ele veio... Assim, eu e Mari, a gente passou pela mesma academia, pela UFBA, né? Então, inicialmente, eu vim... Quando eu entrei na faculdade, já tinha essa ideia de trabalhar com comportamento, só não sabia como... E quando, e como eu consegui me inserir nisso, porque no nosso currículo não tem nada sobre comportamento. E aí o que me trouxe primeiro para a área do comportamento foi uma palestra do professor João Telhado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor João veio uma palestra pela Anclivepa, pela Bahia, né? Anclivepa Bahia, um professor convidado. E aí eu assisti aquela palestra e ele veio falar sobre medicina veterinária comportamental. Eu ia embora nesse dia, porque eu estava muito cansado. Quem passou pelos corredores da UFBA sabe como é a nossa loucura de aula de manhã, de tarde, de noite. É 9 da noite, é o dia inteiro. O dia inteiro. E aí eu já ia embora e me falaram, olha, vai ter uma palestra legal hoje. E aí primeiro foi essa entrada pelo comportamento. Só que também eu estagiava com outras coisas. Estagiava na clínica, na cirurgia, na patologia clínica, na ultrassonografia, e aí eu ia tentando me inserir, e isso contou muito para que que algumas fichas fossem caindo ao longo do tempo. E aí eu começava a ver, eu falo, cara, esse bicho não é comum, né? Não é a mesma coisa atender um cão e atender um gato. É um animal muito específico. E aí... Beleza, eu saí da faculdade, já saí com uma experiência boa, fazendo cursos e algumas coisas já no comportamento, e eu não atendia gato. Por que eu não atendia comportamento de gato? Porque eu disse, não é a mesma coisa, eu preciso estudar. E aí eu fiquei nessa vida de estudar comportamento de gato aproximadamente 2 anos. Então eu atendia comportamento canino, que era o que eu dominava mais, e eu ia correndo por fora, fazendo cursos sobre neurologia felina, fazendo cursos sobre comportamento felino, fazendo outros cursos que depois vieram somando. E estudando sozinho também, porque na época a gente, quando eu formei, não tem muito tempo não, tá, gente? Mas lá por meados de 2011, né? Então, a gente não tinha uma oferta tão grande de pós-graduações e uma quantidade grande de cursos, a gente tinha que estudar. Tinha que sentar e estudar, era a nossa maior pós-graduação. E aí eu comecei a estudar muito sobre comportamento felino. E até que depois veio o Fear Free, vieram outros horizontes que me colocaram para entender melhor sobre gato. Engraçado, você falou sobre... você tá do nosso lado. Mas que bom que você veio, né, pro mundo dos felinos. Eu tava até comentando com Marina, enquanto a gente tava caminhando ali, que
o Fear Free foi o que uniu a gente, né? Porque foi lendo um livro que se chama From Fearful to Fear Free, que é um livro escrito por um médico veterinário que trabalha na área do comportamento, né? E eu estava na busca na época para me ajudarem com Calé, o meu cão reativo. E aí eu descobri, poxa, existe um profissional da medicina veterinária que também trabalha com comportamento e que pode me ajudar a ir além. Pode ser que tenha algo que ele precise, que eu não esteja vendo e que as equipes que chegaram não estão vendo. E foi assim que eu cheguei em Luiz, fiquei super feliz. E, assim, pensando nisso que vocês falaram, eu não sei como vocês observam hoje, mas eu tenho visto que, em relação ao comportamento canino, hoje a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas na internet compartilhando suas rotinas, compartilhando seus treinos com seus cães, enriquecimento ambiental. Então, eu acho assim que esse interesse dos tutores de cães em estudar mais a fundo quem é essa espécie para promover um bem-estar melhor é um movimento assim que tem crescido muito. Mas ultimamente eu tenho visto também com gatos agora essa preocupação maior em montar, eu não sei como chama assim esses ambientes de gatos, mas colocar as estantes, gatificar a casa, perfeito, gatificar a casa, né? Então tornar esse ambiente mais rico. Tenho visto com passarinhos, com roedores. Como é que vocês enxergam isso assim? Tem chegado mais para vocês essa preocupação essa demanda dos tutores quererem promover mais bem-estar? Porque tem muitos mitos relacionados que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, né? Relacionados a o que é cuidar de um gato. Eu acho que as pessoas já entenderam que o cuidado do cão é muito mais do que você dar ração e água. Mas os gatos ainda se mantêm um pouquinho aí nesse lugar, né? Sim, até porque a gente já estava falando um pouco disso antes do programa começar, né? Realmente a questão do gato, que eu vejo a diferença, é que realmente os tutores já chegam com essa demanda pra gente, né? Querendo que a gente atenda diferente de um clínico geral, querendo saber mais informações, querendo saber o que eu posso fazer mais pelo gato, que às vezes, por exemplo, na clínica de cão, a gente vê às vezes, o cão ele é do quintal, né? Então tem um pouco desse desleixo e o tutor do gato ele já é mais exigente, já é mais fresco, já é mais, né? Tem umas peculiaridades realmente diferentes. Então eles já chegam pra gente com essa demanda de atender diferente, de atender bem, que o gato não sofra. Até porque para tirar eles de casa, eles já sofrem muito. Então tem muito tutor que deixa de levar na clínica por conta disso. E aí com o atendimento domiciliar também, algumas coisas que têm se ampliando, vem ampliando, né? E eles têm tido mais acesso a essas informações. Claro, também com gratificação, demandando também enriquecimento alimentar, então os comedouros também interativos, que eu acho que a gente vai falar ainda mais na frente, né? Brincar com o gato, não só ficar em casa, só trocar água, comida e limpar a caixinha de areia, brincar realmente com esse gato, chamar uma cat sitter, alguém para auxiliar, ou mesmo que se for um parente ou amigo em casa, cuidar, ficar esse tempo também com o gato, né? Ele também é um ser social. A minha pergunta próxima ia ser essa, né? Porque os cães e os cavalos, que a gente já conversou aqui, são seres extremamente cooperativos e sociais, né? E o gato, a impressão que a gente tem, assim, do mito, é que ele é um animal que é mais solitário, que ele gosta mais de ficar na dele quietinho, e talvez por isso as pessoas também deixem eles mais quietinhos e não façam tanto essas interações de brincadeira. Mas como é o comportamento do gato, né? O que a gente pode esperar de um comportamento natural dos felinos? Não sei se para todos os felinos ainda se estende para os nossos gatinhos de casa, mas especificamente para os gatos de casa. O que a gente pode esperar aí desse comportamento deles aí, de Luiz? base? Então, eu acho que tem aí uma diferença cultural e de perfil de quem é o tutor. Então as pessoas espelham muito o comportamento do felino no comportamento do cão. Porque o gato, ele não gosta que eu abrace, o gato não gosta que eu pegue, o gato não gosta que eu jogue ele pra cima. Né? O meu cachorro adora esse tipo de brincadeira. Mas é um outro bicho, gente, é uma outra espécie. A gente fala isso porque, quando eu comecei aqui falando, porque que eu levei 2 anos estudando gato antes de começar a atender. Uma que eu tinha pouco contato enquanto tutor com gatos, né? Nunca criei gato, mas pessoas da minha família próxima já tinham e convivi até na parte profissional. Tinha uma clínica que eu estagiava, que eu cuidava muito de uma gatinha que tinha lá e tal, mas eu não me sentia
preparado, dominando como funcionava aquele bicho. Né? aquela entidade. Nas pós-graduações de felinos, o pessoal brinca muito que o gato é um extraterrestre que caiu na Terra, né? Ele veio de outro lugar e tá convivendo aqui entre nós. Mas assim, é uma espécie diferente. Eu acho que seria o mesmo esforço, e isso é uma falha até curricular nossa, né? A gente não tem essa... A gente sempre copia a forma de tratar um cão para tratar um gato. E a gente não tem... Hoje, eu acho que até as matérias de clínica na faculdade têm mudado um pouco. E tem os grupos de estudos também, que têm crescido nas universidades, nas faculdades. Bem legal. Então, assim, vem um pouco de conceito e de entender a mesma coisa. Não dá hoje para eu sair daqui dessa cadeira. Hoje eu tenho consultoria de filhote, de cão. Eu poderia atender também gato. Hoje atendo gato numa boa. Já tem mais de 10 anos aí que eu já atendo gato. Mas... nunca eu iria agora atender um cavalo, porque é outra espécie. Vamos atender um boi ali? Não vou, que eu não sei nada, né? Então são espécies, são bichos diferentes. Então assim, qual é o comportamento e essa questão de não brincar com gato? A gente ouve muito isso, né? O gato ele brinca aí. Ele se vira. Ele já vai lá e já enterra o xixi, o cocô dele, já tá... Já nasceu pronto, já nasceu sabendo tudo. Exato. Então não tem muito isso. É interessante realmente isso. E aí eu me meto em conta uma ex-tutora de gato, porque você já conhece Flor Loba, já sabe das histórias, mas antes delas eu tive um gato, eu tive Zeus. E literalmente o primeiro dia eu trouxe Zeus pra casa, comprei, eu não gostei da areia fina, eu comprei aquela que é de argilazinha mais grossinha. Eu literalmente não precisei ensinar. Eu botei lá, o gato foi sozinho. Falei, nossa, que legal. Isso que interessante. Não precisei. É muito legal. Isso que você fala, Bruna, é muito... eu acho que conflui muito quando as pessoas perguntam a gente, mas você adestra gato? Né? E gato aprende? E tal. Mas assim, muitas das intervenções que a gente faz para um felino são muito mais ambientais. Provavelmente você deu sorte de encontrar uma areia que ele também gostasse, uma caixa de areia num tamanho correto para ele. Então a gente vai observar essas especificidades. Marina, me corrija se eu estiver falando besteira. Meu Deus do céu. Então a gente vai olhar aqui no ambiente do gato se aquele ambiente favorece, né, a que esse gato ele expresse aqueles comportamentos. Porque utilize os recursos. Né? Utilize esses recursos, exatamente. Até uma piada à parte, mas ele só fazia xixi no lugar errado se minha mãe brigasse com ele, que aí ele esperava ela dormir fazendo o pé dela. Outro mito, ó. De falar de questão de emoções humanas e vamos guardar. Era só. Zeus só ia pro lugar errado se minha mãe tivesse brigado com ele em algum momento por ele ter aprontado. Pela reação dela. Vamos guardar essa para daqui um pouquinho mais na frente, que é muito importante para gatos e para cães, para animais em geral. Mas eu acho que isso conversa muito com o que Luiz vem trazendo e que você vem trazendo, que é que nós, enquanto sociedade humana, precisamos entender os animais enquanto espécie diferente de nós, com características diferentes das nossas e com comportamentos que vão ser expressos de formas diferentes. Então, se a gente traz um animal para dentro da nossa casa e a gente não entende quem é esse animal, quais são suas características e suas necessidades, as chances de aparecerem problemas são muito grandes, porque a gente não deu para ele aquilo que ele precisa enquanto necessidade básica da espécie dele para expressar, né? E para os gatos, o que a gente observa de comportamento quando a gente errou a mão aí no ambiente e que pode ser assim indicativo de que tem alguma coisa errada? O que a gente observa nos gatos? Como é que eles... Porque os cães a gente começa a ver às vezes mais amuadinho, você já percebe que tem alguma coisinha ali diferente. O que os gatos demonstram que os tutores precisam estar atentos, que podem indicar que tem algum problema ali, seja ambiental ou seja de saúde? Tem essa questão da sutileza, como você falou, de ficar mais amuadinho também. Isso acho que é geral de todo mundo, né? A gente também, quando tá meio chateadinho ou com alguma dor, a gente fica mais quietinho. A gente se resguarda. Né? Mas tem a questão também de diminuir o apetite, tem a questão de urinar fora, né? Tem a questão também de defecar fora. Tem essa questão de locomoção, onde que ele dorme. Esses hábitos realmente das necessidades da rotina do gato acabam mudando. E aí, às vezes, o tutor chega pra gente só dizendo assim, ele tá diferente. E aí a gente já começa a perceber que realmente, se ele tá diferente em algum comportamento natural dele, a gente tem que investigar se é uma questão de saúde, se é uma questão comportamental, né, da interpretação dele ao redor do ambiente, do mundo social dele.
E aí a gente faz essa avaliação. Então, os gatos, eles realmente são mais como... que eu tenho um amigo que diz que gato é um senhor de idade. Ele tem aquelas rotinas ali... Tem rotina. Tem. Bem marcadas. Bem marcada. É. Bem marcada. Variar a Ele- rotina do gato, eu acho que é uma das piores coisas que a gente faz com o gato. Né? Mudar muito drasticamente as coisas dele. Nossa, quando minha mãe se mudou de casa, que antes de eu ter um, ela tinha alguns. Minha mãe é mais gateira do que cachorrinha. Tem que trazer ela, então, hein? Mas aí a gente ela é pega um mais intérprete. É. Bem mais Fica gateira. mais Ela já legal. teve bem mais gato que cachorro. Eu não, eu sempre prefiro mais cachorro. Mas um dela, que era alemão, quando ela precisou mudar de casa, e ó que eram casas próximas. Mas, nossa, ele ficou desesperado. Sentiu, né? A gente teve que fechar as janelas, porque ele tava querendo fugir. Pra voltar para Sim, outro Pra ambiente. voltar pro antigo. Porque tem essa questão do ambiente para o gato que realmente é importante. Além da rotina, né? É legal você ter um ambiente também que tenha as necessidades dele bem distribuídas, onde ele entende aquele ambiente. E também a gente tornar aquilo ali dinâmico, com as brincadeiras, com as interações, né? Porque não pode ser uma rotina monótona. A gente fala que tem que ser sempre uma rotina interativa, uma rotina legal, dinâmica, para ele não ficar lá, ai, o que eu vou fazer aqui? Vou ficar só olhando a janela, não posso nem pegar um passarinho, sabe? Então, Olha, é interessante, porque a maior experiência que eu tenho, assim, com colegas e amigos com gatos, é exatamente essa, de que o gato passa lá o dia todo, às vezes você não sabe nem onde é que tá, assim. Minha tia que tinha gato, e minha tia é muito cuidadosa, é claro, mas assim, ela viveu outra época, onde não tinham essas informações, né? Ela tem muito mais idade do que a gente, não vamos falar números, mas... por favor. Não precisamos. Mas, assim, Mas ela sempre sempre foi muito diferente. cuidadosa, mas era assim, tia, cadê fulaninho? Cadê o gato? Onde é que tá? E os gatinhos dela conviviam com o cão. O cão a gente via muito mais o tempo todo perto da gente e tal, né? É isso, a gente vai identificar quando a gente vai, por exemplo, atender um gato. E você falou aí de problemas e de coisas no ambiente. Então, assim, tem muita gente que reclama. Meu gato está arranhando o meu sofá. Ah, é verdade. Aí, beleza. Aí a gente vai, tá? Vamos lá. Você tem arranhador? Tenho 3 arranhadores. Quando a gente vai avaliar o tamanho do arranhador, o arranhador é desse tamanho e o gato para arranhar, ele é desse tamanho. E tá lá no canto da sala, Isso. o arranhadorzinho pequititinho. Mas aí o que é que a gente faz? Tá bom, vamos lá, vamos perto do sofá. Quando a gente vai perto do sofá, a gente pega esse arranhador e coloca do lado. Então a gente mostra pra pessoa onde está o ponto que esse gato geralmente Quer alcançar. arranha. Então, às vezes um tamanho de um arranhador já começa a prometer ali salvar aquele sofá. Olha que Às bacana. vezes algumas coisas como, meu gato bebe pouca água, mas onde é que ele bebe água? É uma vasilha que o gato encosta os bigodes do lado. E Incomoda. são bem sensíveis, Ou é perto né? do banheiro. É perto do Porque tem gente que banheiro. faz o quartinho do gato ou o Sim, banheirinho do gato. Aí sim. bota a caixa de areia, bota o pote de Tudo do comida, lado. o pote de água. Nossa, eu falo, gente, é como se você estivesse bebendo água junto do banheiro químico. Não tem condições de você E aí não ter dá. vontade. Às vezes A gente não faz isso pra gente. São coisas que às vezes, em Pois teoria, é. são lógicas, Aí- né? Do tipo assim, você coloca a sua cozinha do lado do seu banheiro. banheiro. Pois é, É. são coisas que a gente fala assim, aí a pessoa, é mesmo? aí você ouve as fichas caindo, né? É, Então, às vezes a gente vai, assim, atender uma coisa, o gato sempre fez cocô e xixi na caixinha, ok, mas eu mudei, ou sei lá, deu algum problema, ou naquele dia ele foi e era do lado da máquina de lavar. Então o gato passa a fazer fora, ou tá tendo uma reforma. ou uma reforma, perto do muita gente. banheiro. Então, assim, o gato, ele vai ter momentos durante o dia em que ele vai circular, em que ele vai repousar em algum lugar, mas vai ter aquele momento que o gato vai se esconder mesmo, que ele não vai ficar disponível pra gente o tempo inteiro, né? E que não é pra perturbar E ele não é pra nesse perturbar, momento. é pra gente brinca, né? Que essa é a meditação do gato, é o momento que ele precisa ficar isolado, que ele precisa se esconder, que ele precisa ficar quieto. Meditar, ficar Meditar. realmente ali no cantinho. E aí dele. o que é que a gente faz geralmente? Aí eu acho que isso dá um corte, viu? Então vai. olhe pra aquela câmera aqui assim. Então olhe pra aquela câmera aqui que a gente precisa. Aí, assim, nesse momento que o gato ele vai ali se isolar, que ele vai ficar quieto do convívio das pessoas. E aí a pessoa diz, nossa, eu não acho meu gato. O que é que eu faço? Eu coloco um guiso. Então, isso traz uma série de problemas. E aí depois, Marina que está na clínica de gatos aí o tempo inteiro, meu gato está com um problema dermatológico.
né? Aconteceu um estresse muito grande, ele está arrancando os pelos. E quando a gente vai ver, esse arrancamento de pelos não tem nada de dermatológico. Tem de uma rotina estressante, tem de problemas relacionados ao comportamento e da gente deixar de atender uma série de necessidades desse gato. Nossa, eu não ia suportar passar o dia ouvindo um... Eu tenho uma sandália que eu ganhei, que é linda, que eu adoro, mas quando eu ando ela faz... tchac, 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 e aí ela fica guardada, porque eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. Hoje, a maior parte dos meus problemas no lugar que eu moro é com as pessoas que são barulhentas e inconvenientes. Mas, Luiz Acho que todo mundo tem esse problema. Luiz, acho que todo Pessoas mundo tem barulhentas, as pessoas Tem. barulhentas. Eu gosto desse momento da meditação, da paz, do silêncio. É isso, eu gosto de comparar muito o gato com a gente. Eu acho ele muito mais parecido com a gente dessa questão da individualidade, de querer um tempo assim, eu não quero estar sempre abraçando todo mundo, eu Sim. não quero me dar bem com todo mundo, sabe? De questão realmente de se identificar mesmo com todo mundo. Eu acho que o gato tem um pouco disso. E eu tenho uma pergunta que eu acho que talvez seja um mito também, né? Nós estamos Será? hoje aqui sendo... Estamos aqui hoje para descobrir isso. Que apesar do gato ser um animal domesticado, assim, a gente escuta muito as pessoas falando que ele ainda tem características que são mais... eu não sei como eu posso falar assim... instintivas em relação a como se fossem mais... selvagens, que apesar de domesticado, ele tem algumas características que são assim um pouco mais selvagens. E querendo ou não, a gente sempre acaba nessa comparação, né, entre gato e cão. Tem ainda que eu sou time gato ou time cachorreiro, apesar de que aqui somos todos time animais. Mas é verdade que o gato ele é assim, tem algo ainda um pouco mais de selvagem nele? Ou é essa diferença do comportamento do gato que a gente fica tentando comparar ao cachorro que faz com que a gente observe sob essa perspectiva, né? De dizer que o gato é mais selvagem. Assim, o gato tem menos tempo de domesticação do que o cão, né? Mas, assim, também acaba pecando muito quando a gente fala assim, o gato é um pequeno leão também. Sendo que o leão, ele é o topo da cadeia alimentar. E o gato não. O gato, ele é presa e é predador. Né? Então, ele tem que sobreviver nesses dois mundos. Ele tem que saber caçar, ele tem que saber se defender, ele tem que saber se esconder, ele tem que tirar o cheiro que, de repente, seja uma ameaça. Né? Então, tem isso do gato, sim, que ele realmente ele é mais selvagem nesse sentido, até pelo tempo de domesticação, que o gato entrou nas nossas vidas, mais como vamos defender os nossos grãos dos ratos. E aí os gatos entraram, né, nessa questão, mas também não tinha muito disso de trazer ele para casa. Né? Isso era mais o cão, que aí o Luiz acho que também pode abordar melhor essa questão da sociedade, né, da questão da evolução. Sim, desses aspectos culturais, Isso, né? isso. É porque é isso, né? Por exemplo, se a gente for pensar do ponto de vista dessa construção evolutiva do cão, a gente tem uma evolução natural e a gente tem uma evolução tem aí a parte artificial. Sim. Meados ali do século XIX, e que a gente teve o grande boom da criação de raças para atender interesses humanos com cães. Cães de faro, cães de pastoreio, né? cães Sempre. disso, cães daquilo. E com gato a gente não tem isso. A gente tem até Foi mais da algumas década de 50 raças. pra cá, eu acho, É né? muito Década mais de recente. 30, que começou Então a os gente vai ter gatinhos. ali alguns gatos com algumas características um pouco diferentes, mas nenhuma delas voltadas para atender nenhuma necessidade como um gato de faro. A gente não tem. Sim. Né? Apesar do faro do gato ser melhor. Ser muito mas melhor. o gato fala, não, deixa eu ficar aqui. Eu uso Talvez só até o para fato fins domésticos. eu não vendo isso. Não, como é que é o novo meme? Não aperte o ar. Não sufoca o artista. Não sufoque o artista. É o meme do gato. É o sabe? meme do gato. Não sufoque o Ai, artista. concorda, gente. Sério. Agora, um outro assunto também que eu acho importante desmistificar pra galera que tá em casa é sobre essa que você até tocou, que é sobre essa questão de gato não gosta tanto de carinho, o gato não dá tanto carinho. Isso é verdade, é mito? Como é que funciona? Não, e a interpretação nossa humana de primata, que a gente gosta muito de abraçar, né? A gente é disso, a gente é mais assim do tato, do contato. E felinos, por ele estar perto, ele já te ama. Por ele querer estar perto, por ele de repente deitar do seu lado, ele te ama. Nossa, eu me senti amada agora, porque um dia eu dormi na casa da minha amiga e ela tem 3 cães e um gato. Você sabe que eu estou falando de você. E o gatinho dela,
eu fui acordada pelo gatinho dela fazendo aquele Amassando pãozinho da minha perna, por cima do cobertor. Sim. E aí eu senti assim, eu disse, o que é isso? Eu tô acostumada com os meus cães, que vem fazer carinho, é uma patada, porque são cães grandes. Olha que delicadeza, gente. E aí ele fez assim um pãozinho. Eu me senti muito amada naquela hora. E o motorzinho tava ligado também? Eu não ouvi porque ele tava lá na minha perna. Sim. E eu tava ainda assim naquele... Sabe quando você tá acordando que você não sabe se você tá sonhando, se você tá acordando, ou se é realidade? Foi nesse momento. Mas, falando nisso, assim, tocando nesse assunto, quais seriam, então, assim, esses sinais comunicativos dos gatos? De amizade, né? De demonstrar ou que eles estão satisfeitos com a interação ou de que eles não estão satisfeitos, assim, como identificar essa comunicação? Porque com os cães, eu acho que hoje a gente tem aprofundado muito esse estudo. Então, pelo menos para mim e para Luísa, isso fica mais claro. Para a Bruna, a cada encontro. Mas em relação aos gatos, né? Assim, eu tenho dificuldade. Eu já fui uma vez tentar interagir com o gato e fui atacada por o gato de um amigo que ele viajou, eu fui alimentar e eu fui na base do que eu sei dos cães, né? Aí eu tô ouvindo ele assim, aí eu com a mãozinha assim, vem aqui, gatinho. Aí ele veio, deu uma patada, furou minha mão, sangrou. Eu disse, meu Deus, eu não entendi nada. Mas o primeiro sinal ele deu. Ele deu, eu que não entendi. Eu fiquei exatamente assim, meu Deus, eu fui achando que era um cachorro, esqueci que era um gato, né? Como é que a gente interpreta esses sinais? Porque eu acho que são bem diferentes, né? Alguns são diferentes, alguns são bem parecidos. Quer falar, Lu? Essa questão das expressões... Daqui a pouco eu falo. Eu falo demais já. Né? Você é nova, vai lá. É porque tem essa questão da comunicação realmente que ele fez o som, né? Que ele emitiu o som. As posturas dele, provavelmente expressão facial e postura corporal já devia estar comunicando alguma coisa. Mas aí por você não entender o gatês, você teve uma certa dificuldade de interpretação. E cruzei o limite da interação. E aí cruzou o limite da né? interação e ele teve que se defender porque você se tornou uma ameaça. A partir do momento que ele emitiu sinais, achou que você também tinha entendido. E aí não deu essa comunicação. Não tínhamos ali um tradutor na hora. Mas a irmãzinha dele me amou. A irmãzinha dele veio, pediu carinho. Essa eu entendi porque ela se aproximou e aí eu achei que foi mais claro, assim. Isso é um sinal bom, isso. Geralmente a gente dá um tempo pro gato, né? A consulta do gato também já começa assim. Deixa a caixinha lá, o gato que vai vir interagir com a gente, né? Ele vai se sentir mais confortável. Então ele vai se sentindo confortável, ele vai se aproximando, ele pode se esfregar em você, levanta rabinho, né? Orelhinha tá relaxada, bigodinho relaxado. Não sei assim se falando dá pra entender, né? Mas é diferente de um olhar tenso, né? Aquela pupila dilatada. Então, algumas posturas realmente corporais, a gente entende o ronronar, o amassar pãozinho, são muito positivos. A gente fala que é realmente o sinal da felicidade do gato de estar ali com você. Agora, então, você comprovou que eu fui amada pelo gato da minha vida. Alguns falam também do beijinho do gato, né? Aquele piscar tranquilo. O virar de barriguinha pra cima, sinal de confiança, mas não necessariamente quer que você pegue na barriga. Esse Luiz, aprofunde. Discorra. É isso, a gente tem muita dificuldade, principalmente, e eu não falo isso só de pessoas que são leigas, mas até pessoas que trabalham já no comportamento já há um tempo, quando a gente tenta copiar, mais uma vez, a gente cai nesse erro, né, de copiar o rol comportamental e de tudo que um cão demonstra pra gente. Isso nem sempre é verdade somente para o gato, por uma questão do indivíduo, da espécie. Eu lembro de uma palestra que eu fui e estava a professora Séries. A professora Séries trabalha com comportamento, eu adoro o trabalho dela. E ela estava falando um pouco sobre essas diferenças e a gente estava muito envolvido naquelas questões de falar sobre os repertórios de apaziguamento do cão e como o cão comunica apaziguamento. Só que aí o gato ele não tem esse repertório. Né? E aí eu fui começar a encaixar isso nas minhas consultorias. Eu tô até com uma consultoria dessa agora para uma família em que as pessoas se casaram, né? E juntou a família, sendo que o rapaz tem um cão já de muitos anos e a esposa tem 2 gatos. E aí colocar esses 2 no mesmo universo, sendo que o cão encara o gato também. O cão comunica até muito apaziguamento. A gente lê o cão comunicando apaziguamento, mas o gato não sabe comunicar esse apaziguamento. O gato vai, olha fixo, sibila, que é o...
isso comunica enfrentamento pro cão, e aí vira Uma tensão, um caos uma treta. no ambiente, porque a gente tem que diminuir a tensão do lado do gato, a gente precisa treinar o cão para entender aquele contexto, diminuir a energia dele, diminuir essa reatividade, esse medo do cão. E eu fui chamado muito, assim, no sentido das pessoas entendendo que o cão era provocador de alguma coisa, que o cão que atacava. Eu falei, não, mas ele tá com medo. Só que ele não tá sabendo, ele não sabe, como vocês também não estão sabendo ler, o que o gato tá tentando comunicar. O gato tá inseguro, mas o gato não sabe. 3 espécies aí tendo briga de comunicação. Exatamente. Meu Deus, trilingue. É um Então, trabalho trilingue. É um trabalho gigantesco. E aí a gente vai para todo mundo entenda. Aí quando a gente vai explicando ponto a ponto, agora eu entendi. Por que você quer que eu coloque, faça isso, faça aquilo? Por que você quer que verticalize, né? Que a gente chama de gatificar. Então, essa questão de brincar, de como brincar, quando brincar, como levar. Ah, mas eu botei ali as prateleiras e o gato não sobe. Mas calma. Aprendeu, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que você precisa fazer ali. Você precisa levar o gato até lá. Precisa brincar com o gato, tornar aquilo interessante. Eu tenho uma outra pergunta, que é como funciona essa interação entre gatos. Porque eu tenho uma prima que ela adotou um gatinho. E aí, pouco tempo depois, uns meses depois, ela adotou um outro gatinho. Já tem uns 2 anos. E até hoje, o primeiro não aceita o segundo. E eles, literalmente, ela teve que dividir o apartamento dela em 2. Quando um tá interagindo, o outro tem que ficar preso. Aí chama Luiz. Como é que funciona? Por que isso acontece? Então, vamos Era lá. até uma das perguntas que eu tinha separado aqui. Enquanto mito, é verdade que pra você ter um gato, você precisa ter outro? Porque Não. as pessoas sempre trazem isso, né? Ah, não, eu comprei um gato, agora eu preciso da companhia. Talvez foi o que aconteceu com a sua prima. E até hoje... E não deu certo. Até eu, toda vez que eu me encontro com ela, eu pergunto, e aí, já viraram amigos? Mas a Ela... pergunta inicial tem que ser, como foi essa introdução? Como começou? Se Tem começou muita errado, coisa pra ver. Ai, tá vendo? Tem começou muita coisa pra errado. ver. Aqui trabalhamos com E nomes, assim, ó, né? temos muita coisa quando a gente vai analisar isso. Por quê? Você falou, e aí a gente pega muito esse erro. O meu gato tava lá de boa na casa dele, em paz, e eu achei que o meu gato precisava de outro gato. Só que o gato não queria outro gato. Ele queria estar só realmente naquele ambiente. Né? A gente fala muito isso, que o comportamento hoje, que a gente não existe assim uma verdade absoluta, mas o gato ele é um animal caçador solitário. Você não vai ver um grupo de 5 gatos caçando juntos. Nunca vi na rua. Assim, É um animal que muitas vezes ele vai preservar a rotina dele, de descanso, de alimentação, de algumas rotinas higiene. que são solitárias. Então, assim, existe a chance da gente introduzir um gato de forma planejada, a palavra eu acho que é essa, precisa ter muito planejamento para a introdução de um gato, mas não existe nenhuma garantia de que todo gato vai aceitar outro gato. Então pode ser que a gente consiga fazer um trabalho, já fizemos algumas introduções muito bem sucedidas até então. Eu acho que as pessoas não estão aqui vendendo meu peixe não, tá, gente? Mas os casos que eu acompanho até hoje, lógico que tem um que ainda está com algumas indas e vindas, né? Ainda passa um tempo bem, depois alguma coisa, a gente já identificou algumas coisas que volta a ter problema e tem que separar de novo. Mas não existe garantia. A gente tem como ir com planejamento e entender indivíduos. A gente falou de espécie, a gente está falando da diferença de cão e gato. Mas existe a diferença entre gato e gato. Tem gato que é, como vocês falaram aí, gato que é muito sociável. Você chega na casa, o gato aparece. Que o povo até chama de Tranquilo. cachorro, né? Ah, não, eu tenho um cachorro. E ele até essa vem, ele comparação. sobe, ele vem na frente da mesa, você tá sentado aqui explicando Recebe as na coisas. porta. Aí ele vem, para na sua frente e te olha. E fica parado ali. Já aconteceu em algumas consultorias isso. Tem gato que eu vou, que no primeiro dia eu não consigo ver o gato. Eu consigo ver o ambiente, eu consigo explicar muita coisa. A gente vai... Onde é que ele tá? Tá dentro do guarda-roupa. A gente vai lá... Alguém não contou uma história uma vez que o gato sumiu por não sei quanto tempo e quando acharam tava dentro da gaveta? Ô, gente. Não duvido mesmo. Foi. Não foi aqui nesse programa, não? Eu não tava, gente. Alguém esses dias contou essa história e eu fiquei, meu Deus do céu, coitado do Tadinho do gato. gato. Dia sem comer, beber, foi fazer isso que eu xixi. E essa lipidose Meu hepática. Deus. Lipidose Aí, hepática, cistite. É. O cubo de Pandora. E eu fiquei pensando nisso, ninguém se preocupou
ir procurar esse gato, meu Deus. Por dias? Por dias. Começou a produção. Ah, não. A gente vai bater. Lembre-se que aqui a gente dobra a meta. A gente dobra a meta, não se preocupem. Não, pois é, imaginem a pessoa nos... Pode ser que fosse uma dessas pessoas. Como é que a gente chama aqui mesmo, em Salvador? A pessoa que aumenta as histórias? Tem uma palavra que a gente usa pra chamar. Bota pilha? Tipo assim, pode ser que a pessoa tenha botado uma pilhazinha, exagerado. Foi um dia que loroteira. foram 3. Uma foram loroteira. 2 Gente, o pior é que eu nem horas, sei quem foi aqui, ó. Tô gravando, chamando a pessoa de loroteira. Pode ser que fosse verdade mesmo, esqueceu dias, mas enfim. Leva no médico. Não leve pro seu coração, minha gente. Eu não tô chamando ninguém de loroteiro, viu? Não leve pro coração. Mas muitos dias na gaveta, por favor. Mas isso que o Luiz falou é muito verdade, porque eu e meus contatos. Eu tenho meu vizinho de cima, ele sempre foi muito animalzeiro, porque ele sempre teve tudo. E aí ele tem uns 4 gatos. Hoje deve ter diminuído, mas ele tinha 4 gatos e 3 eram muito parecidos. E a gente sabia pelo comportamento. Priscila era aqui. Se chegava a gente em casa, Priscila se ficava, ia se esconder. Tinha uma que vinha receber a gente, aí ronronava, pedia carinho. E tinha outra que ficava mais lá, tipo, tá, beleza. É isso quando a gente conta as pessoas assim, ó. Você pode ter 6 gatos, você pode ter 3 grupos numa casa. Olha só. Então a gente quando analisar, quando tem assim essas casas, né, que tem muitos gatos, é um trabalho que eu vou lhe contar, viu? Quando a gente fala assim, ó, preencha um questionário por gato. Muita gente diz assim, mas é muita coisa. Eu falei, você não sabe a parte do meu trabalho. Que é maior e você ainda. tá achando que é muito Porque trabalho. são indivíduos que pensam cada um diferente, Isso. né? Que tiveram, Nossa, de repente, um eu penso- repertório diferente. Diferente. Eu pensei agora aqui num cat café, mas não vamos nem falar sobre isso. Pra outro momento, que é um momento cheio de gato. Mas aproveitando que a gente já tá aí desmistificando algumas questões, qual é, assim, se é que existe, o maior mito hoje relacionado aos cuidados e em relação ao comportamento dos gatos que vocês observam, que chega mais na clínica, o que chega mais pra vocês, assim, de... Talvez essa... Mito de As clínica. crenças que a gente tem, assim, em relação Pronto, aos uma gatos. crença que eu Por acho exemplo, que é que essa de que todo gato precisa de uma dupla. outro mito é que gato precisa tomar banho, né? Ah, Esse eu acho que é um dos principais. Polêmico esse aí. Ó, Mas eu adoro falar, gato é autolimpante, gente. é Isso porque aí assim, não precisa. o gato ele só precisaria tomar banho caso a gente tivesse alguma questão dermatológica, clínica, que realmente esse gato precise tomar banho. Ou os gatos de pelo longo que volta e meia vão para banho e tosa, né, que fazem e nem Mas aí a sempre gente banho. indica só a tosa. Só a né? tosa. Pelo Porque excesso isso- de pelo, isso. que aí ele mesmo, depois ele se lambe. Isso. Então, banho no gato. E se a gente for pensar nessa questão dessa referência de odores E para de um necessidade grupo, de uma básica. necessidade básica, e o gato ele precisa ter o odor dele. Quando a gente pensa numa colônia de outros gatos, aí você pega, não, hoje eu só vou dar banho em 2. E aí você quebrou, você já coloca entendeu. esse gato de volta no ambiente, ele tá com um cheiro diferente do grupo. quem é Já esse? não pertence mais. Quando Então- tira um gato, por exemplo, e vai pra uma clínica, eu vou só fazer ultrassom ali no meu gato e volta, pode rolar treta também em casa. Pode. Então, por que que isso acontece? É só o ato de tirar e voltar? Não. O gato, quando ele estressa, ele libera uma quantidade de feromônios de estresse, de odores, que muda o referencial de odor dele. Então, quando ele retorna para o ambiente, ele é um ser estranho de novo naquele ambiente. Não só. E aí a gente pensa com a nossa cabeça humana, né? Um tá vendo o outro. É o Eles se pessoal reconhecem, visual. são irmãos. Mas os referenciais odoríferos para os animais, eles são muito mais importantes do que eu ver que é o indivíduo. É que pro ser humano isso não é tão marcante, né? Sim, Eu acho sim. que a gente se liga mais assim a No odores quando a visual. gente fala. A gente é muito mais visual. Mudou o cabelo, né? Alguma É. coisa, será que é fulano? Mas para o gato mudou o cheiro. Nossa. Já E perde vocês a característica. falaram dele ser autolimpante e não sei, veio aqui na minha cabeça. Por isso que a linguinha deles é daquele jeito assim, meio que ponto Isso. dia. Já é o próprio pentinho deles. Já ajuda a despentear, sim. E assim, eu acho que não é um mito, mas uma preocupação. Todo gateiro, dono de gato, tutor de gato, precisa telar a sua casa, colocar tela. E quais são as implicações de não se colocar tela em uma casa que tem gatos? Eu posso começar, né? Tem a questão local, né? Tipo assim, do território dele, da gente Sim. proteger aquele território e evitar que tenham acidentes. Acidentes diversos, aí pode ser um acidente de carro, pode ser um acidente com outro animal, pode ser realmente o próprio acidente da queda.
né? E tem também a questão que a gente se preocupa muito com a fauna local, né? A questão de aves, questão de gambás, questão dessa proteção também, que a gente tem que ter essa responsabilidade. Sim, Né? Dessa sim. preocupação, tanto da nossa casa, da gente Sim. proteger aquele indivíduo e proteger ao redor da gente também. E pensando também na questão das zoonoses, né, gente? Então, um gato que vai à rua e retorna, ele pode trazer doenças. Trazer um fungo. Trazer um fungo. parasita. A gente tem uma série de doenças aí que ele pode contrair, ele pode levar para sua casa. Então, essa questão de que o gato, ele... Lógico, tem muita gente que vai... o gato vai chegar na casa das pessoas, né? Tem gato que tava na rua... Entra na casa e invade. Né? A visita que tá Tem aparecendo. um querendo me adotar, eu falei que eu não posso. Então, aí a gente tem um outro perfil de gato, que é aquele gato que estava acostumado com essa liberdade e ele já se resolvia, se a gente for falar do ponto de vista de enriquecimento de ambiente, ele se resolvia, ele arranhava, ele caçava, ele fazia uma série de coisas. E não é só pegar até lá a casa e fechar o gato em casa e acabou, agora você não sai. Sim. Então, quando a gente pegou um gato, adotou, principalmente um gato adulto já de vida de vida livre, você vai ter que ter um esforço muito maior de oferecer e de atender aquelas necessidades do ambiente, como arranhador correto, interações, favorecer que esse gato casse dentro de casa com algumas atividades. Então, a responsabilidade é muito maior. De repente até um passeio com guia. Um passeio, começar a acostumar. E é uma coisa, né? Minha pergunta era essa. Agora, gato precisa sair para passear? Porque, como eu tava falando aqui para vocês em off, eu não sei se algum de vocês já presenciou, mas na rua que eu moro tem um rapaz que passeia com o gatinho dele. E eu achei muito bacana, assim, observar as diferenças da forma de exploração do gato para os meus cães, né? Como é que cada um explora o ambiente. Mas eu achei isso interessante, assim, porque não é algo comum, né? As pessoas saírem para passear com gatos. Agora eu tenho visto mais. Tem crescido bastante. E o que a gente fala sempre não, o ato de passear, como a gente fala já com cães, né? O ato de passear não é colocar uma coleira e uma guia e ir pra rua. Com gato, muito mais. Não é também para todo gato. Pronto, eu vou pegar agora, vou comprar uma coleira pro meu gato e ele vai ter que passear. Tem gato que não tem interesse nessa exploração externa. Mas tem gato que vai gostar muito. Eu já atendi clientes que tinham 4 gatos. Só um gostava de passear. E era muito importante para ele passear. Por quê? Porque era um desses gatos que vinham de vida livre. E ele tinha essa necessidade de alguns horários ele sair e ele explorar. Mas vem do quê? Primeiro, não é no mesmo dia que você comprou, vai lá no pet shop, comprou o peitoral, botei e saí com o gato. Isso vai ser desastroso. Né? Vai ter que comprar outro peitoral para fazer outra introdução. Ou você vai ter que procurar outro gato também, porque ele pode fugir. Pode ser que esse não queira nunca mais, né? Então, esses passeios, eles começam em casa. Eles começam a gente acostumando o gato com o peitoral, com a colocação, com aquele objeto que não faz parte do corpo dele. Que tá tocando no pelo dele. E que ele vai estranhar naturalmente no primeiro contato. Depois a gente entender como a gente passeia, como a gente segura essa guia, andar com o gato em casa, ir abrindo a porta, deixando esse gato explorar. De repente, até uma fase que a gente faz muito na transição desse passeio, é levar esse gato numa caixa de transporte. E, por favor, gente, caixa de transporte não é para pegar pela alça. Caixa de transporte a gente sempre pega por baixo. Tá? Porque quando a gente pega na alça, ele chacoalha, balança, cria um ambiente instável, o gato já fica estressado ali dentro. Imagina. E às vezes pode ser que solte a alça por algum Também, motivo, né? e aí Imagina. bate, o gato vai embora também. Então, E aquelas falando em caixa, te cortando, desculpa. não, Mas vocês Mochila. consideram aquelas mochilinhas... Positivas? assim, seria perto de uma Depende. caixa ou não? eu acho que às vezes pode ter gato que fique muito exposto, né? Isso é porque você falando assim, precisa, é necessário, tudo é muito individualizado. É igual a gente falar assim, a mãe acabou de ter filho, eu preciso fazer isso com meu filho. Vai depender de como muito, é que é seu filho. Então, a mesma coisa para gato, a mesma coisa para cachorro. Sim. É muito individual. A gente vê a necessidade e a demanda até que ele expressa. Por exemplo, o gatinho que quer passear, de repente ele tá ali na porta, você chega em casa, ele já quer sair pro hall. Então, você percebe alguns sinais e aí você vai ver que para ele, de repente, um passeio pode ser benéfico, para ele, de repente, passear na mochila, vendo tudo para ele é bom, para ele, de repente, colocando um paninho na caixinha
pracinha de transporte cobrindo tudo e depois expondo ao passeio, talvez pode ser benéfico. Acho que isso é bacana porque às vezes as pessoas vão vendo as coisas que vão surgindo na internet e vão viralizando, né? Esse da mochilinha, por exemplo, é uma coisa que viralizou, tanto com cachorro quanto com gato, mas eu vejo mais com gato. E aí todo mundo, pronto, agora eu vou comprar uma mochila e vou levar meu gato. E aí o gato tem que se adaptar à sua compra, não a compra é feita pro gato. E a sua vontade de querer aparecer no Instagram com o gatinho na mochila, né? Exatamente. Porque hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas, tem gente que adota ou compra animais para virar disso um trabalho, né? Uma mídia. E acaba, enfim, além de trazendo diversos conteúdos incoerentes, vamos dobrar essa meta. Incoerentes. Acaba prejudicando o bem-estar desse animal, né? Falando bem-estar, o que a gente pode fazer hoje para orientar aos gateiros daqui, né? Que, enfim, tem gatos. Além de buscarem vocês, que acho que é a primeira orientação, né? Busque profissionais que trabalham especificamente com a espécie felina, né? Com os gatos. É espécie felina? Falei certo? Tá. Tá. É porque, pra gente não falar nomenclaturas erradas, né? O que a gente pode fazer aí para enriquecer o ambiente desses gatos? Entendendo, claro, que cada um enquanto um indivíduo, tendo suas preferências, mas quais modificações que são indicadas pra gente fazer aí para uma casa, para que esse animal ele tenha mais bem-estar, desde que esses cuidados mínimos como colocar o alimento longe do banheirinho, até a gente pensar aí nessa gatificação, porque assim, o gato, a não ser o que tá tentando invadir a casa de Bruna, provavelmente não pediu para ir para sua casa. É você que trouxe porque você queria, enfim, suprir aí alguma necessidade sua de contato, cuidar, né, maternar ou paternar os animais. Então é sua responsabilidade também agora prover para que eles tenham bem-estar garantido, né? Então o que a gente pode pensar hoje para melhorar esse ambiente desses animais? Sim, acho que como o Luiz falou e a Bruna também trouxe essa questão da gratificação, né? Tem gatinho que tem a necessidade de escalar, de subir, ou de se sentir seguro acima dos outros, né? Então a gente fala até da pedra do Rei Leão, então ele gosta de ficar vendo as coisas de cima. Então tem gatinho que tem essa demanda, e aí a gente sugere realmente enriquecer ao máximo, parede até teto. Tem gente que gratifica também teto para ter mais área espacial, para eles se sentir seguro, né? Então a gente tem que ter essas áreas de segurança, essas áreas também de necessidade, por exemplo, alimentar. Também colocar comedouros interativos para aquele gatinho ter o que caçar em casa. Então ele vai caçar o grãozinho de ração, né? Então também a gente fala da questão da alimentação úmida, também é muito positiva para gato. Ajuda aí, Lu. O que mais necessidade? A alimentação úmida de um tapetinho de lambê é uma coisa bacana, porque com cachorro a gente usa tapetinho de lambê. Agora para os gatinhos... Eu não vejo muito sentido para gato, não. Mas talvez a gente trabalhar até na questão da lambedura. Tem gatinho que não sabe lamber. Então a gente também tem alguns comedouros que a gente auxilia o gato a saber puxar o alimento, né? Então alguns são mais cônicos e aí ele tem que colocar a linguinha para conseguir tirar. Então a gente trabalha nisso. De repente foi um filhote que não mamou, né? Então tudo isso a gente tem que adaptar. Por isso que nem todo gato nasce sabendo tudo e não pode deixar o gato livre, né? E algumas coisas que a gente vê, né, que eu acho que gatos, quando eles são adotados filhotes, acho que isso facilita. Mas acostumar esse gato gradativamente com o toque, com os cuidados gerais, caixa de transporte, escovação, né? Que é uma coisa que é bem interessante. E quando tem gato que não sabe que é relaxante aquilo, mas isso vem muito dessa cultura dos tutores acharem que gato não gosta de contato nenhum. E que a gente não pode intervir de maneira nenhuma. O gato, ele tem essa personalidade, ele vai crescer e vai envelhecer assim. A gente fica, meu Deus do céu, olha o prejuízo que vai ter. Né? Porque ele está inserido já numa sociedade, ele está dentro de uma família e ele tem necessidades de ser acompanhado por um veterinário e tudo mais, até para facilitar isso, né? E ele não se sentir tão mal, tão presa dentro desse ambiente. Isso. Que bacana, né? Porque é meio contraditório, ao mesmo tempo que se reclama de que eles não querem o contato, ou seja, não se respeita o espaço, de que alguns de fato preferem estar mais sozinhos. Esse lugar fica mitificado enquanto não é assim, ele é assim mesmo, ele não gosta, ele fica quieto, né? Essa dificuldade da gente entender eles enquanto indivíduos e tendo suas preferências, né? Sim. Enfim.
Eu tenho uma última pergunta antes da produção levantar mais uma plaquinha. Você tá boa de conta de mensuração de tempo Já pra levantou. Eu tenho uma última pergunta que eu acho interessante para quem é de Salvador e conhece Piatã. A gente sabe a situação que Piatã já viveu e a gente precisa também trazer para dentro de casa. Qual é a importância da castração para a galera que tem gato em casa? A importância é ampla, tanto de saúde pública quanto de controle populacional. E aí a gente pensa do controle populacional também do estresse do indivíduo, né? Então tem essa questão da saúde pública, do grupo e do indivíduo. Aí quando a gente fala da saúde pública tem a questão das zoonoses, tem a questão da raiva, que a gente ainda tem no Brasil, infelizmente. E aí a castração a gente também passa para esse controle populacional. E aí a gente evita tensões de grupos, a gente evita reprodução também, que a gente já sabe que grupos de gatos, quando eles não têm algumas referências, eles proliferam mais, digamos assim, né? Eles procriam mais. Então, tem que ter, para o grupo do gato, tem que ter uma referência para ter esse controle populacional. E a castração é um apoio, é um suporte. Sim. E a gente não consegue também doar tantos gatinhos, né? Então, a gente acaba tendo um problema dinâmico, né? Municipal, a nível estadual ou até do país mesmo. Dessa questão desse controle dos indivíduos. Eu acho que em muitos países, né? A comportamental influencia, a depender até da fase que você castra o animal. Por exemplo, um comportamento que ele tem de marcação. Um machinho ou algum gatinho que está se sentindo ameaçado de alguma forma. E aí ele pode começar a fazer a marcação urinária. Mas se ele tiver, por exemplo, inibido essa... Ai, Lu, me corrige se eu estiver errada. Inibido isso antes dele entrar na fase da adolescência e de exploração, a gente consegue evitar esse tipo de comportamento. Então, a gente realmente indica, até por questões de saúde, né, evitar algum tumor de próstata ou tumor de mama em fêmeas, que a gente está no outubro rosa ainda, né? Sim. Então, a castração também tem essa questão de saúde. E a questão do comportamento de marcação urinária e de se sentir ameaçado, né? Porque um dos pilares do gato de necessidade básica é se sentir seguro. Sim. Então, a castração acaba a gente tirando a questão de reprodução, da necessidade reprodutiva dele como indivíduo, né? E aí a gente consegue inibir esses comportamentos de sobreviver. Contudo, eu acho bem interessante a gente, mais uma vez, quando a gente fala de castração, quando a gente está falando de uma cirurgia, é muito interessante que isso seja bem acompanhado e bem orientado para aquele indivíduo. Sim. Né? Então, é uma cirurgia. O pessoal fala castração como se fosse um procedimento é um procedimento simples. Vou ali no pet shop castrar. É um procedimento cirúrgico. Então, cirúrgico. Tem tudo que envolve uma cirurgia. Então, ninguém vai. Vou ali, não, vou ali fazer uma cirurgia e volto. Ninguém faz isso consigo mesmo. Sem o exame de sangue, saber se você está apto a passar por uma cirurgia. Se vai ter alguém que vai estar responsável por esse animal para fazer esses cuidados. Exatamente. Né? E também observar aquele gato, né? Como é naquela idade mesmo que faz. Então tem que ter sempre um acompanhamento. Se tem benefícios, né? Sempre pesar essa questão. Isso. Agora, eu acho assim que essa questão que você trouxe, Bruna, e que você foi explorando muito bem, e que Luiz complementou, para nós a todos, porque vocês todos trouxeram a Mahara, me fez refletir assim, como isso é hoje uma questão global, né? Não é algo que a gente vive só aqui em Salvador e no Brasil, mas tanto em relação a cães quanto a gatos, a gente vive essa dificuldade de controle populacional. E eu vim hoje, não sei porque eu tô com os pombos na cabeça, mas é porque... eu vi um vídeo de uma moça no Instagram, acho que foi no Instagram, falando, né, que os pombos foram animais domesticados e que foram abandonados e que hoje basicamente são odiados pela nossa sociedade, né? Então o ser humano tem uma relação utilitarista com os animais muitas vezes, e a gente precisa tomar esse cuidado, né, para que a gente não venha, traga essa espécie porque ela em algum momento foi benéfica e depois a gente simplesmente se desfaça deles e espere que eles se virem e se resolvam na natureza, como a gente fez com os pombos, né? Então a gente utilizava eles como meio de comunicação, eles ajudaram a gente durante guerras, durante período onde a gente não tinha tecnologia para estar mandando uma mensagem instantânea, eram eles os responsáveis, e no momento que eles não foram mais úteis, eles deixaram, né, de ser domésticos e foram abandonados aí enfim, nas suas próprias condições de se virar. E eu acho que esse cuidado que a gente precisa ter, né,
a nível governamental, a nível de legislação, de cuidar das populações para que a gente não acabe fazendo isso com os animais, com os demais animais, né? Com os gatos, com os cachorros, e simplesmente deixa eles se virarem como hoje a gente tem feito com muitos deles, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a vocês por estarem aqui. Para mim foi extremamente enriquecedor conhecer um pouco mais o mundo dos gatos. O meu negócio, eu sempre repito aqui, que são os cães, porque é o que eu estudo, é o que eu trabalho. Então, mas é muito interessante a gente ir adentrando o conhecimento de outras espécies e tentando compreender, né, essas espécies que estão aqui do lado da gente e o que a gente pode fazer para melhorar a vida deles. Eu acho desses animais, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais alguns programas, porque a gente tinha aqui várias outras coisas ainda para conversar que não conversamos, então fica o convite para um próximo encontro, mas muito obrigada. Eu espero que essa conversa tenha esclarecido a você que está em casa, que tem um gato, que quer melhorar o ambiente, que quer trazer e promover mais bem-estar para o seu animal. Então, entre em contato, procure Luiz e Marina, ou procure alguém na sua cidade. Vocês fazem atendimento online? A depender, consultoria sim. Mas a Consultorias? depender da condição. Eu sempre entro em contato e pergunto se tem algum médico acompanhando, né? Algum colega local que a pessoa confie, porque a depender da necessidade a gente vai precisar de uns exames, alguma coisa assim, coisa né? que seja presencial, né? Mas busque uma pessoa de sua confiança que possa lhe orientar. Então, assim, a gente precisa, a sociedade urge entender os animais, especialmente os animais domésticos que a gente trouxe para casa, enquanto espécies diferentes das nossas, né? E você falou aí do online, em breve viremos aqui para contar uma novidade. Estamos com um projeto para breve. Mas estamos novidade para quem está esperando alguma coisa aí no online, né, Mari? Poxa, já acabou. Spoiler! Falar agora. Spoiler! Deixou o spoiler. Pois Eu então, sou curiosa. já fica para este próximo Gateira. encontro que a gente vai ter. Igual o gato. Ela vai virar gateira, né? Esse gato que está rondando a casa dela vai entrar na casa Ela dela. tá curiosa, ela vai começar a estudar, assim, tudo que a gente começa a estudar, a gente começa a gostar. Mas então fica aí esse convite para esse próximo papo, que eu acho que ainda tem muito mais coisas pra gente conversar. Acho que a gente pode aproveitar, abrir caixinha antes da próxima gravação. Legal. Isso, caixinha de perguntas. Viu, produção? Vamos abrir caixinha de perguntas da próxima vez para tirar a dúvida do pessoal. Geralmente o pessoal gateiro se sente mais deixado de lado, porque a gente se foca mais em conversar sobre cães. Então eu espero que vocês tenham se sentido acolhidos hoje por terem esse papo maravilhoso, né? E para que a gente possa, de fato, repensar aí esses mitos que a gente tem em relação aos animais e a gente possa promover bem-estar. Então, assim, hoje o ser humano se dissipou. Tô pensando aqui já. Se dissipou aí por toda a humanidade, ocupando os lugares dos animais. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é prezar pelo bem-estar deles, o tanto quanto a gente preza pelo nosso, né? Então, obrigada, Luiz, obrigada, Marina. Deixem mais uma vez as redes sociais de vocês, enquanto a gente vai encerrando este programa hoje, né? Então é @médica de gatos, Instagram e Facebook. Primeiramente agradecer mais uma vez pelo convite. Meu @ é Luiz Souza Vete. Estamos aí para tirar dúvidas. Muito obrigada, Bruna Bittencourt, por estar aqui mais uma vez. Semana que vem. Até. Olha, Pedro. Vocês não sabem, mas ele tá ali, viu? Ele decidiu que ele agora vai ser produção. Ele decidiu que ele vai aprender ali. Ele não quer mais saber de sentar nessa mesa. Quando as pessoas começarem a reclamar, você que se vire, viu? Para responder as demandas. Mas é isso. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que tenham aproveitado. E é isso. Você que é gateiro agora tem um espaço também aí de acolhimento, né? Sinta-se contemplado e sugiram pra gente aí nos comentários mais assuntos que vocês gostariam de conversar, que a gente convida aqui o pessoal para vir e tirar as dúvidas de vocês. Agora, antes de acabar, não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que precisa dessas informações, que não gatificou ainda a casa e tá precisando melhorar o bem-estar do seu gatinho. O que mais? Seguir o Vozes, se inscrever no canal.
E acompanhar o nosso Instagram também, se vocês quiserem. O meu pessoal é Diário de Focinho, onde eu compartilho as minhas rotinas com os meus cães. Leléo, que é um cão reativo, mas que está em processos de alta. Pra mim ele tá de alta já. E Mabi, que é meu cão de trabalho. E vou filmar aí alguns momentos que eu e Luiz estaremos Estamos preparando aí, coisa boa com o Mabi. preparando coisas muito boas. E... eu acho que é isso. E é isso. Os apoiadores, tem que agradecer os Sim, nossos apoiadores, não podemos agradecer. esquecer, né? SPN Filmes, Lapa News, você sempre conectado. Ao Seven, esqueci de alguém? Pet Lapa. Pet Lapa. E o açaí do John, que eu tô esperando aqui, viu? John, você está John. assistindo? Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.